Passados 30 dias da tentativa de golpe, que marcará o calendário de nossas vidas e de todos os tempos como uma articulação muito bem pensada, organizada, para exatamente golpear a democracia brasileira e, acima de tudo, desrespeitar a força das urnas, a decisão democrática, a construção na nossa Constituição da convivência dos três poderes, afinal de contas, da vida brasileira. A busca foi de criar um caos no país para justificar um golpe militar ou justificar um processo autoritário. É preciso a gente fazer uma reflexão profunda para que a gente não possa perder a vigilância, a ação cidadã, a ação democrática de trabalhar para que isso não se repita em nosso país. Afinal, nós sabemos que não foi o 8 de janeiro, ali foi o ápice de uma série de ações que foram desenvolvidas com interconexões. Vamos compreender que o ex-presidente, desde a sua posse, sempre operou numa busca de criar uma situação, um ambiente propício para um regime autoritário, para que ele pudesse, na verdade, ter plenos poderes, além das limitações que estão claras na Constituição e, evidentemente, do exercício pleno de um Estado de direito democrático. Não podemos deixar de compreender essa cronologia. Não é aqui hoje que nós vamos ter que reproduzir os fatos que foram se somando, mas é evidente que isso nós precisamos ter muito vivo. Todo o processo que se deu não é por acaso. Há um núcleo pensante, há uma organização ativa, há uma relação internacional e uma relação interna muito ampla, desde os acampamentos, como os recursos para sustentá-los, desde os patrocinadores de várias ações. E aí, evidentemente, um processo que foi se agudizando, que ele foi crescendo, inclusive em violência. Quem não pode, nessa hora, ficar desatento ao fato de que, inclusive no que diz respeito às urnas eletrônicas, durante todo o governo, sempre procurou desmerecê-las. Portanto, como é que é possível passar 4 anos no governo? Porque ele operava em cima de conspiração, de falsidades, de fake news, e criando sempre um clima que pudesse justificar a instabilidade, para que pudéssemos cada vez mais ter um caos político e social que pudesse justificar o golpe, a intervenção, além da atitude que tiveram, exatamente de um presidente não reconhecer a vitória do adversário. Não vamos esquecer alguns episódios rapidamente, por exemplo, quando nós tivemos a diplomação do presidente Lula. O que aconteceu naquele período? Uma tentativa de ocupar à força a sede da Polícia Federal, com vários veículos incendiados, numa atitude criminosa, de tragédia. E o que nós tivemos? Total omissão, tanto da Polícia do Distrito Federal, como também das próprias Forças Armadas, no que diz respeito àqueles que exercem funções ou exerciam à época. Quem não vai se lembrar, por exemplo, do que se possibilitou desarmar a explosão de um caminhão com combustível próximo ao aeroporto de Brasília? E aí vem, evidentemente, tudo aquilo que está na mídia social ligadas ao ex-presidente, a essa tentativa de golpe. Antes do dia 8, nós temos, portanto, hoje que compreender a punição rigorosa. Ninguém ser beneficiado por uma anistia ou por um perdão quando eles tentaram contra a pátria, contra o país, contra a democracia, contra a Constituição, contra as nossas instituições, contra todos nós. O que seria de caos no Brasil se eles obtivessem, portanto, uma situação vitoriosa com a tentativa de golpe? É preciso que a gente possa punir com o rigor da lei, do Código Penal, da Constituição brasileira. É preciso a gente ter muito presente que nada mais material, além do que aconteceu no dia 8 de janeiro, é encontrar na sede, inclusive, do ex-ministro da Justiça, como agora se conhecem exemplares que circulavam, de um decreto que determinava o estado de defesa no Brasil, que suspende, inclusive, grande parte das garantias individuais. Cada vez mais precisamos ter as claras que tipo de golpe se fez. Mas foi um golpe. E afinal, fica aqui uma declaração de confiança. Que atitude teve o governo do presidente Lula? No mesmo dia, decretar intervenção no setor de segurança de Brasília. E a ação que tivemos do Supremo e de todas as demais forças de ir às últimas consequências na prisão e na responsabilização, não só penal, mas também até civil. E hoje mais de 20 milhões estão sendo
recolhidos daqueles que ajudaram a patrocinar e a realizar esse golpe. E aí fica muito claro, algo que nos enche de segurança e de muita confiança na democracia. O presidente Lula, depois dessa tentativa de golpe, alcançou a sua segunda posse. Presidente eleito com os poderes que a Constituição lhe propõe.